Guruve Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Ofereço minhas reverências a Shri Gurudeva, a Shri Gaurachandra, Shri Mati Radhika e suas associadas, Shri Krishna e seus devotos e a todos os Vaishnavas do Senhor. Iniciando a live de hoje, deixa eu ver o que me diz aqui, mas sem fazer nenhum... Tá ok, né? Deixa eu ver. Não, ninguém falou nada ainda. Peço para o Madhava me informar se está saindo ok aqui no celular. Saindo ok. Obrigado, Madhava. Estou iniciando um pouquinho mais cedo, acho que falta, deixa eu ver quantos minutos está faltando para as 10. Faltam 3 minutos para as 10 horas. Nós vamos falar hoje mais uma aula 11, dos versos do Bhagavad Gita, falando numa forma simples e que seja facilmente compreendido por todas as pessoas, independente de ser iniciado ou não. Essa semana eu vi que uma pessoa que acompanha aqui as aulas comprou o Bhagavad Gita, ela estava muito feliz, né? Isso é muito bom ter um Bhagavad Gita em casa, mas sempre lembrar-se que não dá para estudar por conta própria, porque nós temos uma forte tendência à especulação, né? Então, especulação, quando estou numa fase muito... quando estou nessa fase ainda de transição, abandonando um pouco as coisas materiais e tendo um interesse mais profundo nas coisas espirituais genuínas, tendemos ainda a colocar a nossa mente contaminada para fazer observações. Ô, Madhava, o que tu está escrevendo aí eu não consigo ler, tá bom? Eu estou um pouco afastado da tela, né? E tu sabe que eu tenho problemas visuais. A aula de hoje é uma aula muito interessante, que é uma resposta dada nesse capítulo 2 que estamos ainda, que é praticamente um resumão do Gita. Srila Prabhupada chamou esse capítulo de resumo do Gita. Na verdade é Sankhya Yoga, né? Que é a yoga que faz a discriminação, especificação, o que é alma e o que é corpo e a diferença entre ambos. Mas Srila Prabhupada deu o nome de resumo do Gita muito apropriadamente, porque se você estudar perfeitamente o capítulo 2, todos os demais capítulos serão mais facilmente entendíveis, porque esse capítulo 2 faz um resumo bastante interessante. Nessa pergunta, até vou pegar aqui o Bhagavad Gita. Deixa eu ver se eu marquei direito a página aqui. O marcador está querendo cair, tá? Nós hoje vamos falar do verso... Eu estou aqui com o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Não sei o que... Bom, eu não consegui entender, viu, Mado? Eu estou aqui um pouco atrapalhado para estar lendo. Deixa a astrologia védica, depois eu coloco, tá? Nós vamos estudar hoje o capítulo 55, né, desse Bhagavad Gita. Mas eu quero voltar rapidamente ao capítulo 54, que eu pulei, que é assim, Arjuna Uvacha. Quer dizer, Arjuna pergunta, Arjuna faz uma indagação. Vamos direto ao português, ele diz assim: quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está absorta na transcendência? Quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está absorta na transcendência? E ele especifica mais a pergunta: como ela fala? Qual é
a sua linguagem, como se senta, como caminha. Ele queria saber tudo dessa pessoa santa. E claro, daqui em diante, a partir desse verso que nós vamos estudar hoje, Sri Krishna vai dar a resposta para Arjuna sobre esta indagação. Uma indagação importante. Ele queria saber como é que uma pessoa que está envolvida com a transcendência, como é que ela se comporta, como é que ele identifica essa pessoa, né? E a pergunta é muito pertinente, porque nós, nos dias de hoje, temos muitas pessoas ditas transcendentalistas, ditas espiritualistas e outrosistas, que na verdade não são. Elas são assim, ou autodenominadas como transcendentalistas, ou conceituada por pessoas que não podem fazer nenhum tipo de avaliação. É muito comum a gente ouvir alguém dizer, aquela pessoa é muito espiritualizada. Sendo que a pessoa que faz esse conceito, ela não tem capacitação para identificar. Nós temos que nos capacitar também para conhecer o sadhu, a pessoa santa. E era o que a Arjuna queria, ele queria conhecer as pessoas santas, ele queria saber como é que ela é, o que ela costuma falar, como é que ela age, ele queria saber até como é que ela caminha, né? Ele estava, a partir de então, ele está interessado na transcendência, ele está interessado nas coisas da vida espiritual. Então, ele ficou ávido em saber. E essa avidez é a que nós temos que ter, né? Então, no primeiro verso que nós vamos estudar hoje, Shri Krishna começa a responder, tanto que o verso começa, Shri Bhagavan Uvacha, a suprema pessoa, a pessoa suprema, ou a suprema personalidade de Deus, fala, né? Ou seja, responde diretamente a pergunta de Arjuna. Só um pouquinho. Está meio quente aqui, eu tirei um pouco de panos, mas eu vou botar aqui para ficar mais arrumadinho, né? Está muito quente aqui, tem uns pássaros cantando na volta, mas é gravação, viu? Coloquei de fundo uma gravação de pássaros. Espero que não seja alto demais a ponto de deixar minha voz abafada pelo canto. Eu fiz uma vez e depois eu percebi que estava alto demais. Então, o que a Arjuna quer saber? Ele quer saber como é que sai desse plano da renúncia, como é que ele sai do plano da exploração, como é que ele sai do plano do desfrute mundano, quem são essas pessoas que estão no plano da dedicação. É isso que ele quer saber. É isso que ele pergunta no sloka, ou no verso anterior. E aí Krishna, deixa eu pegar aqui, dá a seguinte resposta para ele. Deixa eu acertar aqui. Estou meio confuso aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo acertar. Às vezes eu vejo, depois que passa, eu vejo a gravação e vejo que eu começo a tremer, né? Modificar. Vamos ver aqui. Quem tiver o Gita, pode acompanhar pelo seu próprio Gita, né? Esse verso 2 do capítulo 2, o verso 55 do capítulo 2. Está lá. Prajahati yadakaman sarvam partamanu atmani evatmana tushtaha stita pragyanastatu chiyate. Mais uma vez. Prajahati yadakamam sarvam partamanu atmani evatmana tushtaha Tita Pragyan Tado Chiyate. Nesse verso, Srila Prabhupada traduziu da seguinte maneira. Eu vou deixar aí a tradução para vocês também verem, né? A tradução. Opa! Abaixo aí, está meio ruim de ver.
Deixa eu ver se eu acerto melhor. Aqui, ó. Mas para dizer o seguinte, a Suprema Personalidade de Deus disse, ali, bem no início, está bem pequenininho, Shri Bhagavan Uvacha. Então diz assim, ó Partha. Ó Partha, ele está dando, mais uma vez, chamando Arjuna de filho de Prita. Ó Partha, ó filho de Prita. Ou seja, ele está mostrando que Arjuna tem uma descendência muito boa, que ele é devoto de uma pessoa santa, praticamente. Então, ele está chamando a atenção dele para isso. Então, ele diz assim, se você colocar de novo, ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejos para o prazer dos sentidos, quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, aquele Manogatan é a trama mental. Aí na segunda linha, né, do verso. E quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ela está em consciência transcendental pura. O eu é o ser alma e não o ser corpo, né? A alma. Quando nós sentimos esse prazer muito grande, né? Na verdade, aqui, vamos começar a falar da inteligência perfeita. Existem vários tipos de inteligência. Existem pessoas, estou andando lá para a rua, está um ventinho bom. Eu estou com barulhinho aqui também do ventilador. Não aparece aqui no vídeo, mas ele está aí. Existem vários tipos de inteligências. As inteligências também estão conectadas às 3 gunas, aos 3 modos que a natureza material se apresenta. Em todos, já falamos um pouquinho sobre isso, mas bem mais adiante o Bhagavad Gita vai destrinchar melhor essa questão dos 3 modos da natureza material, ou as 3 gunas. Né? Existe inteligência no modo da ignorância. Exemplo, não pense que, por exemplo, o criador, o sustentador, o idealizador da Segunda Grande Guerra Mundial, Adolf Hitler, não era uma pessoa inteligente. Ele era uma pessoa inteligente, muito inteligente. Mas só que a inteligência dele estava no modo da ignorância. Muita ignorância mesclada com paixão. Mas principalmente a ignorância, a mentalidade dele, a inteligência dele estava no modo da ignorância. E muitas pessoas, como cientistas, pessoas cultas e que gostam de ciência, de desenvolver qualquer tipo de ciência, matemática, física, química, essas são pessoas também inteligentes, mas elas estão no modo da paixão. Paixão. Com alguma mescla, às vezes no modo da bondade e às vezes no modo da ignorância também. Quando eu falo no modo específico, eu quero dizer o modo predominante, porque os 3 modos estão com todos. Né? E existe inteligência no modo da bondade, são aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que pensam em ajudar os outros, que estão sempre se envolvendo em atividades filantrópicas e criam vários mecanismos para que outras pessoas também participem. Essas pessoas líderes são pessoas inteligentes, mas inteligência no modo da bondade. Essa inteligência no modo da bondade. Aqui está se falando a inteligência perfeita. A inteligência perfeita é a inteligência transcendental. Ela transcende, ela está muito além do envolvimento com o mundo material. Ela está muito, muito além do plano da renúncia, do plano da exploração, do plano do desfrute mundano. Né? Por isso que na tradução aqui, deixa eu ver onde eu botei a minha tradução. Aqui. Na tradução de Srila Prabhupada, ele diz assim, ele diz assim, ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades
de desejo para o prazer dos sentidos, né? Porque esses 3 modos da natureza material estão trazendo prazeres para o sentido, todo tipo de prazer, os quais surgem da trama mental, que a mente está sempre elaborando coisas, todo tempo, dia e noite, 24 horas por dia. Se o dia tivesse 26 horas, seriam 26 horas. A mente está sempre ativa, ela está sempre querendo elaborar coisas. Mesmo quando a pessoa está com o corpo totalmente doente, incapaz, a mente continua trabalhando a 1000 pelo Brasil, né? Então, a mente está sempre ali, chama-se Manogatan, ou Manodharma, né? Aqui foi usado Manogatan. E quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, portanto, temos que purificar a mente, só a mente purificada vai sentir satisfação no eu, ou seja, satisfação de se portar e de entender que como pessoa espiritual eterna, como alma espiritual eterna, e não como um corpo. Não vai agir como um corpo ordinário, sim como uma alma espiritual. Né? Por isso que muitas vezes vemos que o conceito correto de renunciar não é se esconder num canto na floresta, ou se esconder numa caverna, ou se esconder numa cela de rezas, ficar completamente isolado de todos. Isso não tem nada a ver com renúncia, porque é a mente que está fazendo tudo. Se a mente quer fazer e o corpo não tem as condições, como numa caverna, por exemplo, não muda muito. Né? Você ficar brigando com a mente assim. Então, não é recomendado esse tipo de renúncia. A renúncia verdadeira chama-se Yukta Vairagya, que é a renúncia das coisas, mas no sentido de desfrutar delas, não no sentido de abandonar tudo. Não precisamos abandonar as coisas, não precisamos abandonar a família, não precisamos abandonar o nosso trabalho, nós temos que abandonar todo esse apego e esse desejo enorme de desfrutar das coisas. Né? Então ele está dando a explicação, ele está dando a primeira resposta de como é um transcendentalista. Ele segue dizendo assim, com a mente assim purificada, ele encontra satisfação apenas no eu. Então, disse que essa pessoa está com consciência transcendental pura. Consciência transcendental pura também é aquela inteligência perfeita que eu falei. Né? Vou ver um textinho aqui do que Srila Prabhupada falou desse verso, o significado do Bhaktivedanta, né? Ele diz assim, o Bhagavatam afirma que alguém que esteja em plena consciência de Krishna, alguém que esteja em plena, não é parcial ou um pouquinho, alguém que esteja em plena consciência de Krishna ou em serviço devocional ao Senhor, que é Bhakti Yoga, serviço devocional ao Senhor é Bhakti Yoga, tem todas, não é algumas, tem todas as boas qualidades dos grandes sábios. Tem todas as boas qualidades dos grandes sábios. Os grandes sábios não se envolvem com a natureza material, não tem apego pelas coisas. Ele pode ter até as coisas ali, ele vai usar sempre para servir a Krishna. Ao passo que outros que não estejam situados nesta transcendência não têm boas qualificações, porque na certa estão refugiando-se em suas próprias tramas mentais. Né? Veja como é importante a questão da mente. Né? Essa trama mental faz com que nós nos colocamos dentro dela. Tem pessoas que acham até que estão tendo insights espirituais com essas tramas mentais, quando na verdade não estão. A mente está todo o tempo, algumas pessoas de forma grosseira, outras de menos grosseira, e outras até sutis. As pessoas estão desfrutando
do corpo e da personalidade corpórea, e não feliz e estabilizado com o seu eu. E aí diz assim, em consequência, de Srila Prabhupada, aqui se diz corretamente que se devem abandonar todas as espécies de desejos sensoriais produzidos pela trama mental. Esses desejos da mente, dos sentidos, têm que ser abandonados. Tem que ser abandonados. As pessoas, sob as mais variadas desculpas, dizem que não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo, é um padrão da minha sociedade, é um comportamento da minha família tradicional, é um comportamento social aceitável, enfim. As desculpas fazem parte da própria trama mental que aqui estão envolvidas. E diz, Srila Prabhupada segue dizendo, artificialmente não se pode reprimir desejos sensoriais. Isso é muito importante. Não podemos reprimir esses desejos sensoriais artificialmente. Foi aquilo que eu falei. Vai se escolher dentro de uma cela, rezar sem parar. Vai para a floresta, escondido de tudo, vai meditar sem parar. Ou vai para uma cabana, uma oca, sei lá, qualquer coisa aí, escondido, para ficar tentando artificialmente parar com essas tramas mentais. Então, artificialmente, disse Srila Prabhupada, artificialmente, perdi aqui, deixa eu ver, aqui. Artificialmente não se pode reprimir os desejos sensoriais, mas se a pessoa se ocupa em consciência de Krishna, então é natural. Então é natural. Repetir propositadamente 3 vezes as palavras de Srila Prabhupada. Então é natural que os desejos dos sentidos cedam sem maior esforço. O que é estar em consciência de Krishna? É seguir aquelas regras básicas e regulações que seu mestre espiritual lhe passa. Quando você recebe a iniciação, ele pede para você não comer carne, peixe e ovos, não praticar jogos de azar, não praticar sexo ilícito, né? Cantar o Mahamantra no número de voltas que ele vai lhe passar. Aliás, o Mahamantra é o remédio número 1 disso tudo. É, digamos assim, aquele remédio que, com todo sucesso, transforma a sua mente em uma mente aprisionada pelas tramas mentais, a ser liberada e sentir o prazer no eu nessa Kali-yuga. Não tem outra maneira, não há como sentar-se num canto escondido na floresta ou numa montanha, enfim, seja lá onde for, fugir. Não adianta. Nós temos que cantar. E esse cantar do Mahamantra, pode ser que no começo não percebamos, porque estamos extremamente contaminados com os 3 modos da natureza material. E nós estamos falando do mantra Mahamantra, o mantra maior de todos, onde são todos os mantras embutidos. Isso, a palavra mantra tem a ver com mente, mente para liberar. Nós vamos liberar a nossa mente desses apegos aos resultados de suas ações, no sentido de desfrutar disso tudo. Né? Quase a grande massa dos seres humanos acha que a felicidade está no desfrute. Né? O que se leva dessa vida, dizem as pessoas? Vamos desfrutar, que dessa vida não se leva a nada. Todos nós ouvimos isso aí várias vezes. Se você passar para ele, eu já ouvi até pastor dizer isso, pastor. Né? Eu fiquei até impressionado. Quer dizer que nós, os cristãos evangélicos, temos sim que ser felizes aqui, temos que desfrutar. Eu não vou entrar em considerações, mas eu fiquei espantado com o que ele estava a falar. Né? Isso prova que religiões são coisas que estão na plataforma material, na plataforma do desfrute. Né? Modo da bondade, mas estão no desfrute. Portanto, segue Srila Prabhupada, portanto,
devemos nos ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, sem hesitar, pois este serviço devocional nos ajudará a alcançar de imediato a plataforma da consciência transcendental. A plataforma da consciência transcendental. Já sabemos que transcendental está longe do modo da paixão, da ignorância e até mesmo da bondade. Muitos dirão, poxa, mas fazer o bem é uma coisa cristã? Sim, é uma coisa cristã. Cristo ensinou pessoas simples, pessoas rudes, pessoas analfabetas. Elas precisavam ir primeiro para o modo da bondade. Elas tinham que sair do modo da ignorância e ir para o modo da bondade. Só estabelecido no modo da bondade que podemos partir para a transcendência. Não tem como sair do modo da ignorância ou do modo da paixão, esses dois modos aí, para a transcendência. É só pelo modo da bondade. Então, esse é uma parte intermediária. Né? A própria consciência de Krishna, o Bhagavad Gita, capítulo 3, vamos falar muito de Karma Yoga, as atividades que podemos praticar aqui para estabelecer aí uma atividade que não nos envolva muito com esses três modos, mas vai nos envolver com a bondade. Né? Portanto, nós temos que transcender. Isso aqui é o resumo do Gita. O final da coisa é transcender. É passar acima disso, estar acima disso. Né? Tem pessoas que pensam, não, eu fazendo bondade, eu vou ir para o mundo maravilhoso, o mundo espiritual. Não vai. Né? Você vai ir para os planos celestiais, que os religiosos chamam de céu. São planetas celestiais, onde o modo da bondade predomina. Entretanto, você vai cair de novo aqui nesse mundo, nesse plano onde nós estamos, porque essa é a única forma de compreendermos o todo, porque você estando num planeta celestial, você achar que está né? Que chegou no máximo. E não é verdade. O máximo é inconcebível, é atíntia, nós não temos nem conceber. Nós estudamos alguma coisa que é informante chamada Bhagavata, né? do mundo nos planetas Vaikunthas, mas é apenas uma linguagem que possamos compreender, mas está muito, muito além. Praticar das lilas de Krishna está muito além de uma concepção qualquer. Nós não temos como conceber isso claramente, a não ser os sábios. A alma, diz Srila Prabhupada, altamente desenvolvida, fica sempre satisfeita em si mesma. Ela não precisa, ela não se preocupa com as mazelas, as misérias desse plano material, que estão aí todo o tempo nos fustigando. Essas mazelas estão aí todo o tempo. Nós temos que estar transcendendo, nós temos que estar muito além disso aí. A alma, então, retomando aqui a última frase de Srila Prabhupada nesse texto, a alma altamente desenvolvida fica sempre satisfeita em si mesma, compreendendo que ela é uma serva eterna do Senhor Supremo. Enquanto não essa compreensão não nos atingir, que nós somos servos eternos de Krishna, né, nós estaremos sempre sujeitos a cometer erros. Né? Nós somos Krishnera Nityadasa, servos eterno da pessoa suprema, servo eterno de Krishna. Enquanto essa compreensão não é uma compreensão intelectual. Qualquer pessoa com qualquer cérebro entende isso que eu estou dizendo, ou que os sábios dizem. Essa compreensão intelectual não é o que se está a falar. Estamos tentando falar da realização dessa compreensão. Realizar. É um verbo que não se usa bem em português, em inglês se usa melhor, né? I realize that, quer dizer, eu realizei, que como se tivesse é como se a experiência, to realize ou realizar, significa que a experiência, a vivência aconteceu, você vivenciou. Eu sei que sou uma alma eterna
Isso é uma frase, isso é uma informação do intelecto. Agora, quando você vivencia isso claramente, você tem a informação de outra maneira. Você realizou. Né? O apóstolo Prabhupada diz, tal pessoa transcendentalmente situada não tem desejos sensoriais resultantes do relis materialismo. Ao contrário, ela sempre fica feliz em sua posição natural de servo eterno do Senhor Supremo. Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj diz o seguinte desse verso, Sri Bhagavan disse, ó Partha, uma pessoa possui inteligência perfeita quando abandona todos os tipos de desejos materiais que surgem da mente. Veja que controlar a mente é uma unanimidade, mas controlar a mente não é esses métodos materialistas que tem por aí. Aprenda a controlar sua mente. Vem aqui, vou lhe ensinar. Basta me dar $800 por mês que você vai aprender os métodos. Não é isto. Nem esses mentalistas, nem essas pessoas que se dizem sabem controle mental. Não, eles não sabem comportamento. Sabe? As pessoas se reprimirem e elas pensam que estão controlando a mente. Não precisamos nos reprimir de nada. Não precisamos abandonar nada no sentido de afastar-se fisicamente das coisas. Temos que abandonar o desejo para essas coisas. Controlar a nossa mente é fazer com que esse Manodharma, ou como diz aqui no verso, esse que fala em Manogatana, que é a mesma coisa, esse enredamento mental, seja suprimido, desapareça. E fique só o entendimento que somos servos eternos de Cristo, somos servos eternos de Deus. Não adianta fugir dessa questão, porque ela não pressupõe fuga, e sim entendimento perfeito disso, e não entendimento imperfeito. Né? Por isso que no verso final do Bhagavad Gita, Sri Bhagavan, Krishna diz, abandone todas as religiões, Sarvadharman Parityaja. Sarvadharman, todas as religiões. Parityaja, abandona, deixa para lá. Abandonar é abandonar aqueles conceitos de premiação. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Eu vou fazer isso para ganhar saúde. Eu vou fazer isso para ganhar uma boa vida. Isso não tem nada a ver com transcendentalismo. O transcendentalismo é possível aqui e agora. Perguntar para o Sr. Prabhupada quanto tempo é necessário nesse método para alcançar a liberação. O Prabhupada disse, pode ser instantâneo. Mas você tem que instantaneamente aceitar o método e passar a vivenciá-lo claramente. E diz mais aqui, eu estava falando aqui como explica o verso Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ele diz, uma pessoa possui inteligência perfeita quando abandona todos os tipos de desejos materiais que surgem da mente. Dentro de sua mente controlada, a mente tem que ser controlada, ela não pode ser suprimida. Dentro da mente controlada, ela está satisfeita por ser uma alma bem-aventurada. O que é uma alma bem-aventurada? Uma alma que está participando das vidas de Krishna, aqui e agora, servindo-a. Servo, Bhakti Yoga. Nesse estado, segue Srila Narayana Maharaj, ela é vista como uma pessoa de inteligência perfeita. Perfeita, não uma inteligência grande, famosa. Aliás, a fama fica muito distante de um sábio, de uma pessoa santa. Ela não está interessada em fama. Né?
Quando você vê pessoas interessadas em fama, apareceram aí, o Prabhupada tocou nesse assunto várias vezes, que nos anos 40, 50, 60, os Estados Unidos ficou cheio de sadhus que vieram ensinar. Eles não passaram de pessoas ordinárias, né, que estavam em busca de fama, dinheiro, mulheres. Alguns foram parar na cadeia, morreram lá, né, e assim por diante. Mas isso não importa. O que importa é que nesse verso, Srila Prabhupada começa, como é que é o sadhu? O sadhu é assim, ele simplesmente ele fica satisfeito em servir a Krishna. Ele quer todo o tempo servir a Krishna. Se ele tem coisas materiais, ele tem um computador, ele vai fazer atividades para servir a Krishna. E não para ficar lá tirando selfiezinha, mostrando que está aqui em tal lugar. Não, isso aí não. Temos que servir. Servir. Mostrar a consciência de Krishna para aqueles que ainda não conheceram. E não esquecer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui assim, ó. Opa, aí. Tá ali aquele saquinho ali, ó, junto com a minha danda. Esse ali é o remédio número 1, a japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se você cantar Mahamantra o tempo todo momento que você puder cantar o santo nome de Deus, você vai se purificar automaticamente, porque você está falando algo puro, recebido pelo seu mestre espiritual. Né? Então, é muito simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque a nossa mente diz, você canta, levanta cedo, canta um pouquinho, depois vai passear, vai fazer ginástica, vai olhar a rua, vai olhar as pessoas, né? Depois você vai passear, vai lá no parque, vai se divertir um pouco, vai ao cinema. A mente diz, não, você canta as suas voltas e depois você faz essas coisas. Eu estou cumprindo com o meu dever, não estou fazendo sexo ilícito. Estou só usando a minha esposa como elemento de prazer para mim. O sexo não foi feito para isso. Parece que incrível que os animais entendem isso melhor do que os seres humanos. Pense nisso, Jayarada, Hare Krishna, Hare Bol, muito obrigado para aqueles que assistiram ao vivo, para aqueles que vão assistir depois e para aqueles que vão assistir lá no YouTube. YouTube não deixa eu fazer vídeo lá, mas deixa eu postar, então vou postando lá também, pode ser que algumas pessoas a mais vejam. Tá bom? Peço que todos que assistiram essa live, vão ali embaixo e clique no compartilhar, compartilha, bota lá no seu site, bota no seu Face, bota no Face que você participa. Essa é uma forma de fazer serviço devocional. Quando o sadhu pede alguma coisa e você faz, você está servindo a Krishna. Né? Você não pode servir diretamente. É sempre através do intermediário. Tá bom? Haribol, Jayarada, Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Esse eu consigo apagar aqui agora.